Aleluia. Pastor Credo Silva, bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito prazer conhecê-lo e tendo que ter liberdade. Fique à vontade. Graça e paz, queridos. Amém. Posso te convidar a se colocar em pé um instante. Quero louvar a Deus por poder estar aqui nessa manhã, juntamente com os queridos irmãos. Agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge e Raquel, para mim como pais, como pastores que sempre me ajudam muito no meu ministério. E louvar a Deus por esse grupo que está comigo, ali da comunidade Boas Novas. Amém, meus irmãos? Quero que você pegue na mão do seu irmão nesse momento. Nós vamos orar a Deus. O desejo que tem nessa manhã é que o Senhor Jesus, Ele produza em você uma questão. Seja uma questão. Mas que essa questão possa ser profunda, possa tocar no seu coração. E que essa questão, ela seja acompanhada do Espírito de Deus. E aí isso pode abrir muitas frentes dentro da sua vida e dentro da sua família. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós te honramos nessa manhã porque na verdade nós não temos condições nenhuma, porque aqui existe uma diversidade tremenda de famílias, de encontros e de desencontros também, Senhor. E nessa hora, Senhor, nós dependemos totalmente do Teu Espírito, para conduzir e fazer com que as questões que sejam tratadas aqui possam de fato tocar, transformar, amém, produzir, ó Deus, de fato a forma familiar que o Senhor organizou, ó Deus, para as nossas vidas. Amém. Hoje nós vivemos dias, Senhor, onde os ataques a essa forma, Senhor, não têm sido pequenos, não têm sido, ó Deus, de vez em quando, eles acontecem constantemente, mas também, Senhor, constantemente a sua igreja está envolvida com a tua palavra e com o teu Espírito. Portanto, Senhor, transforme vidas, produza em nós, ó Deus, e nos nossos lares, ó Deus, coisas, ó Pai, que sejam, ó Deus, de acordo à tua vontade, ajustada à tua vontade, Senhor. Assim nós oramos na certeza de que o Senhor nos acompanhará em tudo, em o nome de Jesus. Se você pode dizer um amém, diga amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24. 2 e 24 de Gênesis. Todos que acharam, diz amém? Amém. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos assentar. Queridos, quando nós pensamos na família, nós podemos pensar ela de diversas formas, inclusive cientificamente, através da ciência. E quando nós pensamos na família um pouco através da ciência, nós podemos pensar na morfologia da família, ou seja, o estudo da forma da família. E você vai observar que a família ela vem passando por uma constante mudança. Naturalmente você observa isso ao longo da história.
Há uma descontinuidade e mudanças que não são pequenas. Ou seja, há uma diversidade de formas ao longo da história que a família se apresentou. Os modos de estar na família vai sendo alterado, vai sendo mudado. Nós podemos pensar, por exemplo, em três formas familiares: família pré-moderna, a família moderna e a família pós-moderna. Isso cientificamente são maneiras que a família se organizou diferente uma da outra. Mas frente a essas descontinuidades, essas mudanças familiares, nós que somos cristãos, nós queremos entender qual é a forma de Deus para a família. Amém, queridos? Amém. Esse é o nosso interesse. Essa é a nossa busca. Agora, é bem verdade que a cultura, ela vem como uma tempestade tão grande, que é como se você fechasse toda a sua casa, toda ela, toda janela, toda porta. Mas quando a tempestade vai embora, você percebe que existe poeira, ainda tem poeira lá. Eu quero crer que nessa manhã Deus pode tirar essa poeira de nossos lares. Você crê nisso também? Eu creio. E quando nós pensamos, por exemplo, na família pré-moderna, família antes do século XVIII, você vai observar, alguns autores chamam a família pré-moderna de uma família extensiva. Como chama? Extensiva. Por que extensiva? Porque coabitava no mesmo ambiente gerações e gerações. Avô, bisavô. A marca dessa família é que existe um padrão, existe uma verdade, existe algo que norteia, existem normas. Essa família é uma família que valorizava os mais velhos. Que a fala de um mais velho, de um senhor, era como um guardião daquele ambiente, como alguém que protegia aquele ambiente. Simbolicamente, o senhor, a senhora, os mais velhos, ele era poderoso. O que ele dizia tinha poder. Uma família onde o pai estava presente e a mãe estava presente na criação dos filhos. Essa família pré-moderna. Quando você observa, depois da Revolução Industrial, depois que o capitalismo tomou conta, você nota a modernidade entrando, e aí existem pontos muito positivos, muito interessantes a se observar. Essa família moderna, ela vai ter um impacto muito grande, onde vai exigir uma qualificação maior. Só que essa qualificação tem a ver com o acúmulo de recursos. E aí tem até um certo pensador que ele marca o tempo. Ele vai dizer que na família extensiva o tempo era marcado pela natureza. Ou seja, o pôr do sol, quando, não sei se alguém aqui já esteve numa selva, num lugar onde não tinha energia elétrica, você vai observar que a natureza marcava o tempo. Já na família moderna, você vai observar que não é a natureza, já começa a ser marcado pelo relógio da empresa. O tempo familiar, ele é completamente mudado nesse período, começa aí.
O que marca o tempo familiar, a forma de se comportar de uma mãe, de um pai, dos filhos, tem a ver com a busca de recurso. Com a busca de recurso. Uma família que na verdade ela substitui a verdade. A verdade na família anterior era a verdade que era a verdade de Deus. Aqui a verdade é a ciência. Na modernidade os homens começam a pensar que a vida humana vai ser resolvida através da ciência. Então dá um boom no conhecimento na medicina e começam a buscar soluções na razão. Existe verdade nesse período ainda, mas é substituída, não é mais Deus, é a razão. E aí nós vemos essa busca pelo conhecimento crescendo, os cursos se organizando, e nós pensamos por um período, através da razão, nós vamos conseguir se organizar. Teremos soluções para nossas famílias. Só que a verdade é que isso se frustra. Filosoficamente se frustra muito. Você vai ver que quando o homem põe o seu coração na razão, as descobertas científicas que produz tecnologia, acontece 2 guerras mundiais, que vai provar que não vai ser a razão que vai resolver o problema da família. Isso prova que não é a razão. E aí hoje nós temos uma família pós-moderna, uma família que o laço social dela é extremamente preocupante. Por que ela é preocupante? Sabe por quê? Porque hoje a nossa cultura está dizendo que não existe verdade, que não existe padrões, que não existe modelos, que não existe normas. E hoje a gente vive um modelo de família onde se relativizou tudo. Estou falando culturalmente. Onde você constrói a sua verdade, onde você constrói a forma que você quer dar. Ou seja, nós vimos aí um pouquinho pré-moderno, moderno, pós-moderno. E hoje, é engraçado, porque hoje eu estava lendo, e justamente na cultura pós-moderna, que aparecem coisas tão absurdas, em níveis de quantidade muito maior. Sempre existiu, mas em nível de quantidade muito maior. Por exemplo, no papel da mulher. Hoje, nós temos mulheres infanticidas. O que significa isso? Mulheres que rejeitam os filhos no nível altíssimo. Mulheres que chegam a abandonar os seus filhos. Abandonar os seus filhos. Coisa que não era muito comum nas famílias extensivas, modernas. Hoje nós temos Esses dias eu ouvi numa paciente, ela me disse assim: eu não quero ter filho de jeito nenhum. Olha que interessante. A forma de ver a família, como ela tem sido mudada ao longo da história. Agora, a pergunta que fica para mim é: e a forma que Deus vê a família? Eu quero pensar sobre um traço que está nesse texto aqui e que me chama a atenção profundamente. A Bíblia diz que deixará, não é, o homem a sua mãe, o seu pai, e unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Quando nós olhamos para esse texto, me parece que esse texto, na grande maioria das pessoas, elas associam a questão geográfica, a morar longe dos pais, que também é importante. Mas na verdade esse texto ele está dizendo muito mais do que isso. Quando ele fala deixará,
Na verdade, é deixar o modelo a qual eu estava vivendo. É você se unir a outro modelo. E isso é uma dificuldade. A passagem de ser filho para ser esposo, de ser filha para ser esposa, não é sem aflições. Quantos concordam comigo? Diz amém. Todo mundo concordou. Esse intervalo dessa transformação de fato não é sem dificuldades. E por que que não é? Quando uma criança nasce, ela vem de um útero, certo? Vem de um útero materno. E esse útero é algo incrível, porque é algo que oferece todas as necessidades para crianças sem que ela se esforce para obtê-las. As necessidades delas são supridas todas sem esforço nenhum. Tem um certo autor que chama o útero como o jardim do Éden. Por quê? Porque é algo pleno, algo onde todas as necessidades são respondidas de uma forma maravilhosa. E tem outros que diz que o caminho muitas vezes de alguns homens e mulheres é o desejo de voltar para dentro desse útero. E isso faz sentido, para ser meio maluco, né, pastor? Mas faz sentido, e aí nós vamos observar. Porque quando eu digo que tem dois tipos de útero. Existe o útero que forma a questão biológica da criança, fisiológico, desenvolvimento físico. Mas quando a criança nasce, existe o útero da linguagem, que vai formar a forma pela qual essa criança vai se perceber na vida. Ou seja, os dados que essa criança terá para poder dizer eu sou, vem da mãe, vem do pai. Isso é muito interessante, por quê? Porque a criança, quando ela nasce num estágio de tanta vulnerabilidade, que quando ela cai nos braços da mãe, é algo muito incrível, algo muito precioso. Por quê? Porque uma criança sem a mãe, ela sobrevive. Uma criança sem mãe, ela tem condições de sobreviver? Não tem. Ela depende completamente da mãe. E por depender completamente da mãe, ela já estabelece uma relação de olhar. Ela sabe que a mãe tem o que ela quer. E é uma relação extremamente simbiótica, uma relação extremamente profunda. E ela olha para a mãe porque sabe que a mãe tem o que ela precisa. Então observe o seguinte, aqui está o mistério da coisa. A nossa vida psíquica, ela se funda a partir da palavra receber. Que palavra? Se você for cavar lá no fundo da mente de uma pessoa, para você ver os primeiros dados, sabe o que você vai encontrar lá dentro? Mãe. E essa mãe é que dá aquilo que a criança precisa. Então, é receber. E ao longo da história de vida, se o ambiente é saudável, isso vai operacionando. A mãe tem um gozo em suprir as necessidades da criança. E esse sujeito se torna um adolescente, ele se apaixona na juventude por alguém, como eu me apaixonei pela minha esposa, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. E só que quando eu me apaixonei por ela, irmãos, eu mandei ficava telefonando para ela, ela mandou uma cartinha para mim e disse assim, olha,
nossa amizade será uma bênção. Você acredita que eu estava tão envolvido com aquela paixão que eu bati o carro depois que eu li esse negócio? Devia fazer ela pagar agora, né, irmão? E depois, graças a Deus, ela foi cedendo, graças a Deus. Observe o seguinte: aí você se apaixona, casa. Só que a sua organização mental está muito operacionada pelo receber. Agora eu pergunto: essa é a palavra de ordem do casamento? Não é. A palavra de ordem do casamento não é receber. A palavra de ordem do casamento é doar-se. Olha, dando ênfase. Doar-se. Essa é a palavra de ordem do casamento. Você pode dizer um amém? E quando você olha, Deus está dizendo assim, ó, deixará esse funcionamento, essa forma de viver, de receber, você vai deixar ela, e você vai substituir ela por uma forma que é oposta. Agora você vai doar-se. E aí está o grande nó da nossa cultura hoje. Porque a nossa cultura hoje, ela é extremamente narcísica. Ela é voltada para si. Esses dias eu ouvindo uma empresária que tem um negócio de turismo, e ela dizia assim para mim: pastor, parece que meu esposo não fica feliz quando eu estou me dando bem. Ele fica triste. Eu sinto isso, pastor. Olha que tipo de sentimento que permeia as relações de hoje no casamento. Sabe por quê? Por causa da dificuldade em entender que entrar no casamento é agora você doar-se. Eu me lembro de um pastor espanhol, ele falava muito alto, ele era bravo. E eu fiz uma especialização em missão e fiquei nesse lugar com esse pastor. Ele era diretor de missões lá. E eu morava lá, vivia lá, né? Era internado. E um dia eu peguei ele mexendo umas coisas lá na casa dele, estava conversando com ele. E a esposa dele, ela viajava às vezes, por causa da família. E eu vi ele trocando o lençol da cama, eu não entendi. Falei assim: nossa, você está trocando o lençol? Aí ele me explicou: olha, eu vou te falar o que eu estou fazendo. Aí ele falou assim para mim: todas as vezes que a minha esposa viaja, eu troco os lençóis para ela. Olha que incrível. Que sensibilidade, não é verdade? Quando ela chega, a cama está com lençóis novos. E aí depois disso eu passei a observar. Sabe o que ele fazia mais? Há anos, ele fazia o café da manhã com a esposa. Aí eu falei assim: eu vou fazer isso aí. A primeira semana deu certo, até hoje não conseguimos, mas eu faço outras coisas. Observe, mas olha como esse sujeito conseguiu entender o princípio do casamento. O princípio do casamento não é a dimensão de filho receber. Não é. O princípio do casamento é o contrário a isso. Eu atendo um economista e uma moça que trabalha na área de enfermagem e tal. Irmãos, aí entra o que tem escrito nesse papel. Atendendo casais, eu tenho percebido uma das grandes questões dentro disso que nós estamos falando. A psíquica, ela se funda a partir da palavra receber.
Que palavra? Se você for cavar lá no fundo da mente de uma pessoa, para você ver os primeiros dados, sabe o que você vai encontrar lá dentro? Mãe. E essa mãe é que dá aquilo que a criança precisa. Então, é receber. E ao longo da história de vida, se o ambiente é saudável, isso vai operacionando. A mãe tem um gozo em suprir as necessidades da criança. E esse sujeito se torna um adolescente, ele se apaixona na juventude por alguém, como eu me apaixonei pela minha esposa, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. E só que quando eu me apaixonei por ela, irmãos, eu mandei ficar telefonando para ela, ela mandou uma cartinha para mim e disse assim: olha, nossa amizade será uma bênção. Você acredita que eu estava tão envolvido com aquela paixão que eu bati o carro depois que eu li esse negócio? Devia fazer ela pagar agora, né, irmão? E depois, graças a Deus, ela foi cedendo, graças a Deus. Observe o seguinte: aí você se apaixona, casa. Só que a sua organização mental está muito operacionada pelo receber. Agora eu pergunto: essa é a palavra de ordem do casamento? Não é. A palavra de ordem do casamento não é receber. A palavra de ordem do casamento é doar-se. Olha, dando ênfase. Doar-se. Essa é a palavra de ordem do casamento. Você pode dizer amém? E quando você olha, Deus está dizendo assim: ó, deixará esse funcionamento, essa forma de viver, de receber, você vai deixar ela, e você vai substituir ela por uma forma que é oposta. Agora você vai doar-se. E aí está o grande nó da nossa cultura hoje. Porque a nossa cultura hoje, ela é extremamente narcísica. Ela é voltada para si. Esses dias eu ouvindo uma empresária que tem um negócio de turismo, e ela dizia assim para mim: pastor, parece que meu esposo não fica feliz quando eu estou me dando bem. Ele fica triste, eu sinto isso, pastor. Olha que tipo de sentimento que permeia as relações de hoje no casamento. Sabe por quê? Por causa da dificuldade em entender que entrar no casamento é agora você doar-se. Eu me lembro de um pastor espanhol, ele falava muito alto, ele era bravo. E eu fiz uma especialização em missão e fiquei nesse lugar com esse pastor. Ele era diretor de missões lá. E eu morava lá, vivia lá, né? Era internado. E um dia eu peguei ele mexendo umas coisas lá na casa dele, estava conversando com ele. E a esposa dele, ela viajava às vezes, por causa da família. E eu vi ele trocando o lençol da cama, eu não entendi. Eu falei assim: nossa, professor, ele está trocando o lençol. Aí ele me explicou: olha, eu vou te falar o que eu estou fazendo. Aí ele falou assim para mim: todas as vezes que a minha esposa viaja, eu troco os lençóis para ela. Olha que incrível. Que sensibilidade, não é verdade? Quando ela chega, a cama está com lençóis novos. E aí depois disso eu passei a observar. Sabe o que ele fazia mais? Há anos, ele fazia o café da manhã
da esposa. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso aí. A primeira semana deu certo, até hoje não conseguimos, mas eu faço outras coisas. Observe, mas olha como esse sujeito conseguiu entender o princípio do casamento. O princípio do casamento não é a dimensão de filho receber, não é. O princípio do casamento é o contrário a isso. Eu atendo um economista e uma moça que trabalha na área de enfermagem e tal. Irmãos, aí entra o que tem escrito nesse papel. Atendendo casais, eu tenho percebido uma das grandes questões dentro disso que nós estamos falando. É o que eu chamo de colonizar o outro. O que seria isso? É nós irmos para o casamento pensando e desejando que o outro seja exatamente como eu sou. Eu me lembro, quando eu casei, eu fui pastorear uma igreja, e eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de dar atenção, gosto de ser o último a sair da igreja, gosto. A minha esposa também gosta, mas ela não é expansiva, ela já é mais na dela. Irmãos, durante um ano eu quis que ela fizesse tudo que eu fazia. Tadinha, hoje, graças a Deus, sobreviveu e está aqui, para a glória a Deus. Mas depois eu fui me dar conta, irmãos, do quanto eu queria que ela fosse igualzinho eu, que ela pensasse como eu, que ela sentisse como eu, que ela fizesse como eu. E sabe o que é isso? Isso é colonizar o outro. É a mesma coisa que os portugueses fizeram com os índios. O que eles fizeram com os índios? Eles não respeitaram a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir. Não respeitaram. Eles não conseguiram respeitar. Impuseram. Muitas vezes é isso que distancia os casais. Eu atendo esse economista, ele pensa de uma forma linear. Então ele chega no horário, ele paga as contas certinha, ele anda bem alinhado, ele pensa que a administração precisa guardar dinheiro. A organização mental dele passa por questões lineares, corretas, estreitamente corretas. Já a esposa dele é uma pessoa que gasta 7 mil de cartão de crédito, que chega atrasada. Aí o que acontece? Os dois vivem em extremo conflito. Porque ele quer que ela seja, não atrase, não estoure o cartão, tudo na linha, e guarde dinheiro. E ela quer que ele seja mais solto na vida. O que vira a convivência de uma pessoa assim, de um casal assim? Para onde vai parar uma família assim? Sabe o que vira? Um campo de batalha, um campo de guerra. E é exatamente isso que acontece com esse lar. Sabe por quê? Porque um está colonizando o outro. Depois que eu comecei a estudar isso, irmãos, olha, eu deixei a minha esposinha mais à vontade, viu, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus aí? Esses dias ela chegou com uma história de que ia pular de paraquedas. Eu falei assim, quem é essa amiga que você está andando? Eu falei, não é possível, tem que parar de andar com essa mulher. Porque só ela vindo essas histórias. E aí na hora eu lembrei, para de colonizar, eu tinha pregado naquele dia. Mas me deu uma vontade de proibir, vai que o negócio não abre, irmão. Eu fico aí, eu amo a minha esposa, não quero perder ela. Mas ela tem esse negócio com voar, ao ponto de sonhar que está voando. Ela sonha que está voando mesmo, voando assim, ó. Então eu pensei, falei, deixa ela aí, vê certinho o aparelho lá, conversa certinho, confira ele várias vezes e
foi, e pulou, e glória a Deus que deu certo, aleluia, e deu tudo certo. Mas observa isso. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de um paciente que diz assim: o meu noivo não quer que eu use calça, porque numa igreja mais forte. Meu Deus. A questão que eu faço para você: aonde você coloniza o outro? Que momento você se assemelha aos portugueses da sua casa? Sua casa tem sido um campo de colonização ou tem sido uma construção? E é engraçado que a família hoje, família pós-moderna, é uma família que democratizou a decisão. Isso é interessante, porque nós temos um princípio bíblico para dar conta, porque Deus colocou o homem como o líder, não é? Amém? E isso, existe uma dimensão que ela beira a essência das poesias. Por exemplo, hoje, quando você vai tomar uma decisão, numa família assim, dos jovens, vamos dizer assim, sempre vamos, o lema é: vamos conversar. Não é assim? Ah, vamos comprar tal coisa. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. E a partir da conversa, então ficou mais, democratizou a decisão no lar. Antigamente, a família patriarcal era o pai, né? Mas que havia, na grande maioria, um certo abuso de poder. Agora, o fato de ter democratizado a decisão no lar não significa de jeito nenhum que os homens não são os líderes segundo o que a Bíblia ensina. E aí tem uma dimensão incrível, porque, por exemplo, o princípio da bênção no lar parte dos homens, da liderança do homem, que é uma liderança baseada no quê? No amor. Então a Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz que os homens têm que amar a sua esposa como Cristo amou a. Ou seja, qual é o modelo? O modelo é Cristo amou a igreja. Já desconstruímos a ideia de receber, já é a de doar-se, porque é isso que compõe a ação de Cristo em relação à igreja. E aí é engraçado que essa é a base de muitas poesias seculares aí que falam de romantismo e tudo. Tem uma poesia de um poeta brasileiro que ele diz assim, que a mulher, ela é como um violão, nas suas formas, mas não só nas suas formas. Ele diz o seguinte, que um violão, ele só se doa se ele for profundamente amado. Se você amar pouco, o que você vai tirar ali? Um rezinho, um dozinho, né? Aquela mesma sonoridade. Agora, se você amar muito um violão, quem que é o cara do violão aqui na igreja, pastor? É o Tiago? Não? Ele ficou com vergonha. Mas quem for o cara que vai amar o violão profundamente, sabe o que ele vai extrair do violão? Sonoridades maravilhosas. Esse é o princípio. Se o homem amar profundamente a sua esposa, ele vai conseguir tirar dela essa sonoridade. Agora, o que impede a gente? E aí a mulher vai ser submissa, ou seja, existe uma missão do homem, essa missão, e essa mulher vai apoiar, vai fortalecer, vai investir nessa missão. Mas para isso ela precisa ser muito amada. Quando ela não é muito amada, você vê que isso é a responsabilidade da liderança do lar, do homem. Agora, é bem verdade que existem mulheres que, mesmo tendo esse homem que a ama, o funcionamento dela é de frustrar esse que a ama. Também existem posições femininas muito coladas na queixa.
Existem posições femininas muito coladas na falta. Existem posições femininas que elas trabalham o tempo inteiro para se manter insatisfeita. Que o gozo dela está na falta e não nas realizações. Aliás, existem posições femininas que nunca se realizam. E aí, muitas vezes, tem um homem que ama, recursos, tudo, mas psiquicamente está colado na falta e não se realizar. Nós temos uma história do próprio John Wesley, do quanto a esposa deu de trabalho para ele. Então o desafio é, primeiro, entender que casar não é receber, esse registro é maternal. Casar é doar-se completamente. Segundo princípio, Deus deu a liderança para nós homens, e esse amor precisa ser verdadeiro, autêntico, e as mulheres precisam descansar-se nesse amor, conectar, fazer essa parceria. Talvez você está aqui essa manhã e você tem tido dificuldade de se realizar ao lado do seu esposo, ao lado dos seus filhos. Hoje ser mulher não é fácil. Eu nunca vou ser, claro, não tem como, mas a gente observa que trouxe para si bastante questões que angustia, porque trabalha, estuda, cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido. É bastante coisa, não é verdade, irmãos? É muita coisa. E muitas vezes isso vai promovendo um certo desgaste. E esse desgaste, ele pode ser sarado, sabe como? Se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda isso, para que você se entregue a isso. Eu acredito que é até meio-dia no horário, é isso? Gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Segunda parte, eu quero falar um pouquinho sobre filhos. Aquele rapaz que toca teclado, se ele puder vir aqui agora. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A sua família, o seu casamento, como ele está nessa manhã? Será que você mais exige do que doa, você esposo? Será que você mais exige do que doa, você esposa? Às vezes, sem perceber, a gente vai operacionando a nossa vida matrimonial muito a partir da cultura de hoje. E a cultura de hoje é a cultura do descartável, onde eu abro mão da minha esposa, porque ela é isso, ela é aquilo. Onde eu abro mão do meu esposo porque ele é isso e aquilo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Isso não vem de Deus. Deus está na sua família. Deus quer restaurar a sua família, o seu casamento, para ser um lugar de bênção. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Recentemente eu atendi um casal que veio em Cactos, Jaguariúna. Para você ter uma ideia, a mulher entrou numa linha tênue entre a loucura mesmo, porque o marido traiu ela. E ela ficou pirada com isso. Ela começou a se identificar com a moça que o marido tinha traído. Ela cortou o cabelo igual a ela vestia igual a ela tudo igual. Ficou
doidinha. Foi parar até no hospital de boa. E eles chegaram no consultório. E o que eu admirei é que com todo esse nó, toda essa bagunça, eles não queriam abrir mão do casamento. E nós trabalhamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Completou uma média de 6 meses, ela chegou no consultório sorrindo. Falou assim: pastor, ontem eu tive a minha primeira relação com meu esposo. E eles estão firmes para a glória de Deus. Talvez o seu problema é muito menor do que isso, mas Deus te trouxe aqui hoje para tratar esse problema. Quero que você feche seus olhos nesse momento. Há uma presença de Deus nesse lugar. O seu casamento não é para finalizar, o seu casamento não é para parar, o seu casamento é um lugar para ser investido, é um lugar onde Deus quer derramar as suas bênçãos, é um lugar onde a presença do Espírito Santo quer habitar. Esse casamento é de Deus. Você pode estar sendo invadido por uma série de desinvestimentos, mas nessa manhã o Espírito de Deus está aqui, Ele renova as suas forças. Ele dá ânimo para você entender o princípio que não é de receber. O princípio do casamento é de doar-se. E se você, mulher, entender isso, e se você, homem, entender isso, a sua vida, o seu casamento vai ser diferente. Eu profetizo nessa manhã, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos pelas famílias que aqui estão. Algumas vidas quebrantadas diante de ti, porque a poeira da cultura está sendo varrida nessa manhã. E o princípio da tua palavra, ele é levantado no meio do povo do Senhor, da tua igreja. E esse princípio nos ensina que o casamento está baseado em doar-se. Me ajuda, me revela isso, descortina isso para mim, para os teus filhos nessa manhã, Pai. Deixemos, ó Deus, de ser colonizadores e passemos, ó Deus, a ser investidores, investindo na minha esposa, na beleza dela, na alegria dela, no gozo dela. Será que nessa manhã eu sei por onde passa o desejo da minha esposa? Será que eu sei por onde passa o desejo do meu esposo? Se eu sei, eu preciso me relacionar com o desejo dela, com o desejo dele. E isso, Senhor, trará sonoridades profundas, belas para o ambiente familiar. Assim eu oro a Deus em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, nem que ela não seja sua esposa, mas fala para ela assim, ó, olha para mim, olha aí para mim, fala assim, ó, para de colonizar, deixa eu viver. Dá um abraço a essa pessoa aí, que o Senhor nos abençoe. Vamos falar um pouquinho sobre filhos. Glória a Deus, aleluia. Ser pai, ser mãe é uma dimensão que praticamente reúne em nós uma das maiores experiências da vida. Ser mãe, então, não tem palavras que possa alcançar o que essa experiência de fato é. Ela é enlouquecedora. Produz uma sensação de completude,
que outro objeto amado não consegue responder. Ser mãe é algo indescritível. Ser pai é um pouco menos, mas também é indescritível. A relação de ambos com seus filhos é algo que só quem teve e tem pode realmente falar com tanta propriedade. Eu estou aqui como alguém que pensa sobre isso, como quem trabalha com isso, atendendo. Eu quero ser breve, mas eu quero deixar uma impressão sobre aquilo que eu tenho visto clinicando. Quando uma criança nasce, ela aproximadamente com 1 ano e meio, ela desenvolve no seu cérebro o que os neurologistas vão dizer de sistema límbico. O que é? Sistema límbico vai ser o que vai governar as emoções. Certo? E é interessante que quando você fala não para a criança, você aciona o sistema límbico dela, que vai ter, a criança provavelmente vai ter raiva de você. Vai ter raiva. E aí que mora o mistério, né? Como nós vemos na igreja. Hoje nós temos adolescentes com uma inteligência lógica muito aguçada. Eles são competentes por demais, falam não sei quantos idiomas, mexem com tecnologia, fazem isso, aquilo outro, mas eles não têm uma inteligência emocional semelhante à inteligência lógica que eles têm. Por que disso? Uma das questões que chama a atenção é que hoje, qual é o tempo que sobrou para a educação dos filhos? O tempo pelo qual eu vou chamar de tempo de cansaço. Porque nós chegamos cansados do trabalho. E esse é o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos. É o tempo do cansaço. O que o cansaço promove em nós? Uma intolerância a investir. Uma redução no investimento. Uma inibição no investimento. Frente ao filho, não é que você é uma péssima mãe, um péssimo pai, mas muitas vezes, frente ao sistema límbico do filho, você acaba cedendo. E esse dia eu vi essa experiência assim na minha frente. Eu com a minha sobrinha, e eu querendo no bosque, querendo ensinar ela que ela tem que guardar dinheiro. E ela estava com 30 conto no bolso. Falei, filha, você precisa guardar 10, vamos gastar 20. Vixe, fez um bico desse tamanho assim, ó. E aí eu sofrendo por não ser amado por ela por aqueles 20 minutos. Nossa. Eu lembrava dos estudos. Falei, não vou ceder. Mas eu não sou pai. Eu falei, então eu vou. Eu não sou eu que estou criando mesmo. Irmãos, é uma coisa tão difícil, mas que a gente precisa observar. Sabe o que eu fiz? Fui lá e deixei ela gastar os 30, só para eu ser amado por ela. E aquilo ali marcou meu dia, marcou. Eu falei, nossa, como eu errei. Como eu errei. Sabe por quê? Porque a criança ela precisa começar desde cedo a aprender a lidar com as suas emoções negativas. E se você não sobreviver ao sistema límbico dessa criança, quando ela chegar na adolescência, ela vai pensar que o mundo é a mãe dela. Só que o mundo, ele frustra, ele diz não, ele diz que não é bonito, ele diz que não é inteligente, ele reclama de você. E aí nós temos adolescentes querendo se matar, temos adolescentes toxicômanos, voltados para a bebida, para a droga. Tudo isso tem a ver, muitas vezes, porque não aprendeu a lidar com relações emocionais. Termina o namoro, pensa em se matar. Nós precisamos olhar para isso urgentemente e investir na inteligência emocional dos nossos filhos.
investir profundamente, para que eles possam ter musculatura psicológica, porque eles precisam por demais dessa musculatura. Sem ela é um perigo. Hoje a gente vive um índice elevado de depressão, um índice elevado de pânico na adolescência. Tudo falta uma certa governabilidade das emoções. E para não dizer que a loucura tem a ver com uma mãe superprotetora. Um certo autor, ele vai chamar isso, ele vai dizer, conceituando essa família, ele disse assim: olha, que a criança virou a majestade o bebê. Olha que interessante. E aí você não ensina que existe dores, machucado, que ele precisa ter resistência. O meu pai fez uma coisa comigo que é errado, é bastante errado em determinado aspecto, mas em outros aspectos não. Ele errou em um aspecto, mas acertou em outro. Às vezes eu chegava da escola e falava assim: ó, pai, não sei o que, fulano de tal bateu em mim. Isso é uma questão difícil de lidar, porque todas as mães aqui, o filhinho já chegou em casa falando assim: não sei quem bateu em mim. Quantas mães já receberam essa notícia? Levanta a mão. Quase todas. E o que fazer? É difícil, porque sabe o que meu pai fazia? Meu pai não era crente. Ele falava assim: ó, você vai lá e arrebenta com ele. Está errado, não é certo isso, meus irmãos. Mas de um certo ponto de vista ele me empoderava. Esses dias eu atendi uma adolescente, o chefe gritou com ela. Sabe o que ela fez? Saiu do trabalho e foi para casa das duas tias dela reclamar. E as tias foram lá brigar com a chefe dela. Eu falei assim: está errado. Minha filha, você tem recurso para lidar com esse grito dessa chefe. Você precisa saber disso. E como ela já tem tempos de análise comigo, então ela me ouve. Você tem recurso. Mas onde está a inteligência emocional dos nossos filhos? Quando nós superprotegemos eles, isso vira um problema grave na fase adulta. É batata, não tem como fugir. Vira um problema grave. Nós precisamos. Não é fácil, eu estou dizendo aqui, mas eu não considero algo fácil. Eu fui cativo essa semana desse grande problema que é educar. Não é simples, é muito, mas vamos pedir a ajuda de Deus. Vamos pedir a ajuda de Deus para que nossos filhos não sejam deprimidos, angustiados, sofredores mais do que deve. Nós precisamos entender que é importante o não, é importante o limite. Agora, a segunda coisa, para a gente encerrar, é importante o limite, mas tem constatado também que o limite, ele precisa ser acompanhado do quê? Vou te dizer, chegou para mim uma adolescente de 13 anos que estava se tornando lésbica, filha de um pastor. Isso me preocupou. E ele estava super para baixo com tudo isso. O que acontece? Fui ouvindo essa moça. Ao longo da escuta, o que eu percebi? Que durante anos, esse sujeito, o pai, ele se relacionava só com o limite. Já é o oposto. Olha que interessante. Ele impunha o limite, mas ele não percebia como esse limite era interpretado pela filha. Ou seja, não tinha aquela proximidade com a filha. Ao longo de anos, não. E ele não sabia se esse limite se acomodava, como ela interpretava, etc. e tal. Quando ela vira adolescente, que ela tem a falsa ilusão de estar pronta, ela tem a falsa ilusão de ter o eu acabado, ela se volta contra o pai e passa a fazer tudo que o pai não gosta, inclusive a opção sexual.
triste, muito triste. Porque eu sei que ele não fez por mal, tem a ver com a história de vida dele, que também veio de uma família patriarcal muito forte, e tudo aquilo, aquela coisa. Mas, ou seja, da mesma forma que é importante o limite, é importante também você entender como esse limite está sendo acomodado pelo filho. E se é que está sendo acomodado. Porque se não estiver acomodado, o que precisa? De escoras. Que escoras são essas? Boas conversas. Filho, sabe por que eu não quero que você vá nessa festa? Por causa disso. O que você acha disso? Ah, pai, no momento eu queria ir muito, porque meus amigos estão lá. Mas sabe de uma coisa? Eu fui no culto e a palavra veio e foi forte no meu coração. Descansou. Compreende? Esse pai está sofrendo muito. Nós precisamos saber colocar limite. Sim. Porque senão nossos filhos não terão inteligências emocionais. Mas nós precisamos também entender como esse limite é acomodado. E se está sendo acomodado. Porque se não estiver sendo acomodado, ele precisa que se acomode. E como nós vamos acomodá-lo? Conversando, falando com os nossos filhos. E aí eu encerro dizendo algo muito precioso para mim. Se coloque em pé, quando nós vamos orar pelos filhos. Três palavrinhas que eu quero que você guarde na sua mente. 3. Sociabilidade, poder e subjetivação. É 2 palavras, 3 palavras estranhas. Mas, guarde comigo. Sociabilidade, fale comigo. Sociabilidade. Poder e subjetivação. Isso Deus falou comigo e eu guardei no meu coração. Um ser vem ao mundo e ele se constitui a partir da relação, da interação com as relações, com mãe, pai, irmãos, sociabilidade. Só que nesse ambiente tem relações de poder. Na verdade, o que tem o poder nesse ambiente de sociabilidade? Vai influenciar diretamente a identidade dessa criança que se constitui. E aqui está o mistério da coisa. Se no ambiente o que salta, o que é poder numa casa é o dinheiro, é isso que vai ter uma influência muito grande na vida da criança. Se no ambiente da casa o que tem realmente poder é a imagem, é isso que vai se identificar a criança. Se há violência, é isso que a criança vai se identificar. Agora, se for o Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia, é isso que essa criança vai se identificar. Aleluia. O que reina na sua casa é o dinheiro. O que reina na sua casa é a imagem. O que reina na sua casa é o Senhor Jesus. Se é o Senhor Jesus, nós teremos um grande homem, uma grande mulher na fase adulta, servindo ao Senhor na igreja. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmãos. Quantos filhos de pastores que nós vemos no mundo perdido, mas quantos filhos de pastores que se tornaram pastores e são homens de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nessa casa quem reina, quem tem o poder é o Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos nos céus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor que reina em nossas vidas. Eu quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos encerrar louvando um hino que tem a ver com esse momento aqui, com esse instante.
E eu quero orar pelos seus filhos, pelos casais que terão filhos. Eu quero ter filhos também. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus. Hoje a minha esposa amanheceu de manhã dizendo de um amigo que é advogado, dizendo que vai fazer, como é que é o nome da cirurgia? Vasectomia, é isso aí. O camarada não quer ser pai. Misericórdia, Marcelo. Se misericórdia significa que você quer ser, né? Glória a Deus. Sociabilidade, poder e subjetivação. O que reina nessa casa é o que vai essa criança se identificar profundamente. Deus te trouxe aqui hoje para nós deixarmos todas as coisas no altar e dar o lugar mais alto do nosso lar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você quer isso para a sua vida? E às vezes no embate da vida a gente tropeça, a gente erra, a gente se identifica com o dinheiro, se identifica com a imagem, se identifica com o poder, mas na verdade a nossa identificação deve ser com o Senhor Jesus Cristo. E todas essas coisas têm que estar sobre o senhorio dele. E aí você vai se surpreender com o seu filho. Você vai se surpreender com a sua filha. Se na sua casa quem reina mesmo, quem tem o poder é o Senhor Jesus, nós teremos filhos abençoados. Você crê nisso? Você pode levantar sua mão para os céus? Aleluia. Você pode dizer uma palavra de adoração. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.